Bom, então dando continuidade ao que a gente falou na semana passada, nós estávamos falando do ser humano, que é um complexo de corpo e alma, né? Isso é uma coisa indivisível. Quando nós mencionamos essa questão da morte, a separação do corpo e da alma, nós deixamos claro que isso não era planejado por Deus, né? Isso não era do plano de Deus de que houvesse esse momento. E que, a partir daí, nós quisemos, né? Nós fizemos esse caminho agora por uma via... nós não precisamos dizer que não é uma via religiosa, né? Uma via espiritual, mas que a gente está fazendo uma análise mais humana, né? Mais ali a partir do ser humano. E aí olhando todas as faculdades humanas do ser humano, como é que a gente se comporta, né? As nossas falhas e sucessos, e que nós chamamos isso, na verdade, de corrupção, né? E bem. Né? E que nós temos algumas coisas na nossa vida que a gente começa a buscar, que são chamados de bens transitórios e que fazem algum bem a nós. Né? E esse bem, ele pode ter uma duração, né, de bem maior ou menor na nossa vida. Né? Algumas coisas duram muito pouco, pode gerar um pequeno prazer, uma pequena alegria, um pequeno momento. Pode gerar um bem ao qual seja necessário, como por exemplo, se você tem fome, você come uma comida, esta comida será um bem para você, porque vai te alimentar. Mas passado algumas horas, talvez você já novamente está faminto e precisa se alimentar, assim como a água. Né? Você está com sede, você toma água, daqui a pouco você volta a ter sede, então você precisa novamente da água. Então alguns bens duram um tempo maior, outros duram um tempo menor. E quando a gente chegou nesse ponto, né, compreendendo que algumas coisas que nós mesmos consideramos boas, elas podem chegar num ponto onde ela vá para um excesso e isso faça mal. Né? Assim como a falta dela, a falta deste bem também vai fazer mal. Ou seja, ou ele vai fazer mal pelo excesso ou mal pela falta. Consideramos assim que a virtude está no meio. Existe um justo equilíbrio. Boa noite. Para isso. Então, daí que a gente vai percebendo, né? Então, as ações humanas, né, o próprio Sócrates percebeu que as ações humanas, a gente vai percebendo que umas são superiores às outras, né? Então existem certos atos que nós fazemos e que naturalmente a gente considera superior. Isso aqui foi melhor do que isso aqui foi mais interessante do que isso aqui. Eu até mencionei na semana passada, né, que as mães têm um costume de, quando vem a criança fazendo alguma coisa certinha, elas falam, ai que lindo. Né? Mas, ora, foi um ato, não foi uma pintura, né? Não foi uma obra de arte, não foi nada demais, mas como foi um bom ato, a pessoa vê um valor estético. Assim como quando a criança faz alguma malcriação, a mãe vai lá e fala, que feio isso, filho. Então a mãe dá um valor estético num ato da criança. E nós vemos isso, né? Tanto que quando nós ouvimos, por exemplo, em matérias de jornal, quando alguém faz alguma coisa maldosa, nós dizemos, mas como isso foi horrível o que aconteceu. Nós damos sempre esse valor de beleza, um valor estético para a coisa, né? Um ato bom sendo feito uma vez, ou um ato ruim, uma falha, é um ato ruim, um ato bom, algo que aconteceu, não é nada demais. Porém, foi se percebendo que, conforme uma pessoa não só tem um ato, mas ela começa a fazer deste ato um costume, isso se torna habitual na vida dela,
este bom hábito tem um nome de virtude. Agora, se a pessoa adquire um mau hábito, quer dizer, ela pega um mau costume da ação, isto se torna um vício. Então você tem esses dois lados aí que eles podem acontecer na vida das ações humanas, na vida das pessoas, né? Por que que isso acontece? Porque o homem é um ser que deseja. Ele é um ser que deseja a todo momento. Você compra hoje um produto, esse produto te atende até uma época. Amanhã você fala, puxa, eu preciso de um mais novo. Eu preciso trocar porque esse aqui está falhando. Eu preciso mudar porque esse aqui já não atende mais às necessidades, já não está mais cumprindo aquilo que eu precisava para alguma coisa, né? Seja um carro, seja um celular, seja um móvel. Por algum motivo você vai lá e troca esse produto e logo após a troca do produto você já procura uma outra coisa que você vê que você necessita. Não aqui inspirando numa ideia de consumismo, não é neste sentido, porque eu não falo só de objetos, né, mas de desejos em geral. A gente tem desejos de todos os tipos. E por que a gente tem desejos de todos os tipos? Porque naturalmente o ser humano, como eu falei da questão de atos e hábitos, ele sempre vai procurando aquilo que é mais perfeito, aquilo que faz com que ele se complete cada vez mais, aquilo que vai alegrar mais ou facilitar mais aquele caminho ou completar aquilo que está dentro da pessoa. E nós somos seres que desejamos a todo momento porque há uma incompletude, nós não estamos completos. Tanto nós não estamos completos que nós somos, não diria vítimas, mas assim, nós sofremos as ações do tempo. E a cada momento e a cada época de nossa vida, nós vemos necessidades e percebemos coisas que se completam em nós e coisas que começam a faltar. Tanto que muita gente brinca, né, que tanto as crianças quanto os idosos ficam muito parecidos, porque por causa até de algumas faltas ou de algumas dificuldades, né? Porque se a criança está aprendendo a caminhar, uma pessoa já, às vezes, de uma certa idade também começa a ter algumas dificuldades de caminhar. Então, aquilo que estava mais completo de um lado começa a ficar incompleto do outro. O ser humano sendo esse ser que deseja, ele sempre e a todo momento está procurando algo superior. Por isso que quando nós chamamos de virtude, em grego tem um nome chamado areté, né? As virtudes. Mas essa palavra areté, ela significa excelência. Então, o que os gregos, e vocês veem que as pessoas continuam orientando da mesmo modo, orientavam que o grego deveria ter uma vida de areté, quer dizer, uma vida de excelência, que é o que se fala hoje. Pode não usar o mesmo termo, mas as pessoas sempre falam, né? Até um tempo atrás, as pessoas usavam um termo muito parecido, que era o profissional, a pessoa, o casal tem que ter alta performance, né? Quase nesse termo. Então aí se falava diversas atos e hábitos que as pessoas precisam ter. Então, você precisa ter uma vida de boa alimentação, você precisa fazer exercício, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar da sua família. Então tinha aquela lista de coisas cujo qual uma pessoa bem sucedida, ou a areté aí, ou o sucesso, ou a excelência, quer dizer, uma vida de excelência, uma vida excelente, uma vida completa, não completa ainda, mas que quer chegar nessa completude, precisa ser excelente para, tendo estes bons hábitos, aí sim se completar e chegar não apenas nestes bens que eu mencionei na nossa vida, que passam, que a gente utiliza, ou que a gente começa a fazer, que nós poderíamos chamar de bens transitórios, mas sim chegar ao bem absoluto, ou bem último, ou sumo bem, que nós poderíamos chamar de fim último, e que em grego tem um nome
também. Chama-se eudaimonia. Mas esse palavrão, traduzindo ou mal traduzindo, nós poderíamos chamar de felicidade. A felicidade, né, ela é a plenitude. Né? A gente está nessa vida aqui, agora eu preciso melhorar aqui, aí você melhora aqui, você desarruma ali, aí você precisa corrigir. Aí quando você melhora seu relacionamento aqui, às vezes você tem um relacionamento com a outra pessoa que precisa melhorar, aí daqui a pouco você precisa melhorar uma questão de saúde, aí ataca alguma coisa. Então você passa sempre nessa luta e nesse movimento. Chega uma hora, né, que seria a completude do desenvolvimento de todas as ações humanas, unificadas em todas as dimensões. Então, quer dizer, todas as áreas da sua vida, todas as situações, todos os momentos, tudo se completa e se unifica para um objetivo que direciona a sua conduta, sonhos e aspirações. Isso é felicidade. Logicamente, ao você ouvir essa minha definição de felicidade, você para e fala assim: opa, Leandro, não é possível isso nessa vida. E eu vou dizer, você está certo. Porque se você está em movimento para chegar à felicidade, isso é uma coisa que todos os seres humanos da face da Terra fazem, a plenitude, sendo ela o fim, não pode ter movimento lá, porque você chegou. Né? O cara sai na corrida. Quando ele ganha a corrida, ele não precisa correr mais, ele chegou na corrida. Então, o que seria essa felicidade? A felicidade nós chamamos de bem último. Eu estou chamando de fim do movimento do ser, né? Aí você já começa a falar, opa, então isso aí não está nessa vida. Calma que nós vamos chegar lá. E aí, que característica que vai ter então esse fim último, essa felicidade? Bom, se ele é um fim último, se ele é a felicidade, ele tem que ter algumas características para você reconhecê-lo. Primeiro, essa coisa tem que ser desejada por ela mesma, não por causa de outras coisas. Ela é o fim. Não são os outros. Porque às vezes, né, a gente quer algumas coisas, mas por conta de outras. Né? Tem gente, sei lá, não sei se as casadas pensavam, ou os casados, né? Tem homem aí também, pensava assim, eu vou me casar para ter filho. Então não era só o casamento, a alegria não estava só na pessoa que você casou, estava também na continuidade do casal. Então tem uma outra coisa ali. Então o fim não está nesta pessoa, está na continuidade aí e assim continua. Né? Então, para ser o fim último, isso aí é a causa final. É o que chegou, opa, completou tudo. Segundo, é uma coisa perfeita, é um bem perfeito. Terceiro, ele é suficiente por si mesmo, quer dizer, não necessita de mais nada. Não necessita de nada para ser aquilo que ele é como fim último. Né? E característica geral da felicidade. Agora, se a gente deu aí as características como fim último, vamos dar as características gerais da felicidade. Ela tem que ser contínua e perpétua. Quer dizer, começou, não acaba mais. Então, a gente já percebe que talvez, em alguns momentos, a gente teve momentos felizes. Que a gente chama também momentos de felicidade. Momentos de grande alegria, de júbilo. Mas não era a felicidade, porque ela acabava. Não, a felicidade é contínua e perpétua, não acaba mais. Ela é a perfeição última do ser humano. Ou seja, você chegou no ápice e ali vai estar e não vai sair de lá. Ela deve ser uma operação própria do ser humano, aperfeiçoada pela virtude. Quer dizer, essa operação que foi feita muitas vezes, que você melhorou, entrou na excelência e tudo mais, essa virtude, pum, bateu felicidade, chegou lá. A primeira determinação da felicidade humana
uma operação própria do homem, segunda virtude, em uma vida perfeita, isto é, contínua e perpétua, tanto quanto possível. Então, essa é uma determinação dela. Ela é uma operação própria do homem, segunda virtude, uma vida perfeita. Então, precisa ter uma vida perfeita para chegar nessa felicidade. Opa, Leandro, está complicando. Começando a achar que eu não vou ser feliz nessa terra. Não, feliz você vai ser. É possível. Mas não nessa completude que eu estou falando. Eu estou falando ela como fim último. Por quê? Porque existem algumas coisas que são mais armadilhas na nossa vida do que propriamente felicidade. E muita gente se engana. Existem algumas coisas que às vezes a gente fala e a gente pensa assim, ah, mas se eu tiver isso aqui, se eu fizer isso aqui eu vou ser feliz. Por exemplo, quando a gente fala da deleição corporal. O que é deleição corporal? É o prazer. Então, se eu tiver, né, um prazer com tal pessoa, eu serei feliz. Não vai. Você vai ter um momento muito bom de prazer, mas prazer não é fim, é meio. Ok? Prazer é necessário? É lógico que é. Biologicamente, inclusive ele é biologicamente necessário. Veja, pensando, por exemplo, na questão de se alimentar. Se nós não tivéssemos prazer na hora da alimentação, nós não íamos comer. Assim como, se não houvesse prazer sexual, as pessoas não teriam relação. Então é necessário. Ele é um meio ali necessário, tanto para a continuidade da espécie, quanto para a sua vida. Porque se a pessoa não tem prazer em comer e não tem prazer nisso, ela não dá continuidade da espécie, ela não dá nem a continuidade da vida dela. Existem pessoas que... Eu conheci um senhor que ele tomava remédio para ter apetite. Ele não tinha apetite e não comia nada. Ele era extremamente esquálido. Ele era muito magro. Então ele tinha que tomar esse remédio para ele poder ter apetite, para ele poder comer. Então isso é muito, muito ruim. A segunda coisa que também não pode ser a felicidade é a riqueza. Mas não caia naquela... Eu acho meio bobo às vezes alguns papos de internet, né? Que aí uns falam que dinheiro não traz felicidade e outros falam assim, né? Se não traz felicidade, dá o seu dinheiro para mim e seja feliz. Não é nenhuma coisa nem outra. O dinheiro é meio, não é fim. Eu vejo às vezes, né? Não que seja, não faz parte do assunto, mas às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, porque o político está querendo dinheiro. Não, meu filho, o político está querendo poder. Então ele precisa ter mais dinheiro para ele ter mais poder, porque aí ele tem mais meio de ação. E ele não está preocupado em ter o dinheiro chega. Existia um político das antigas, eu acho que eu não vou lembrar o nome dele. Ele estava dando uma entrevista e perguntaram, né? Acho que falaram do estado de São Paulo, acho que ele estava se candidatando para governador. Perguntaram para ele, você... o município não era a cidade de São Paulo, era governo de São Paulo. O governo está sem dinheiro e tal, como é que você vai fazer? Aí ele parou e fez assim, alguém tem um cigarro? Na época era costume geral das pessoas fumarem, né? Mas ele mal falou assim, alguém tem um cigarro para me dar? Todo mundo estendeu a mão, ele falou, é assim que eu vou fazer. Né? Então, dinheiro é meio, pode ajudar, mas não é fim, assim como prazer. Existem algumas correntes psicológicas, né? Correntes de escola da psicologia, que é aquelas que são baseadas no comportamento, né? Teoria comportamental e tal, que às vezes cai muito, algumas linhas dela caem às vezes para esse lado, mas não dá para ser assim. Ela é meio, não é fim. Ela pode ajudar,
né? Se você tem dinheiro, você tem uma certa segurança, você pode passear um pouco mais. Então, tem algo de ruim? Não, não tem nem de ruim nem de bom, vai depender de como você vai usar, tanto a riqueza quanto o prazer. É isso. O terceiro, né, que poucas pessoas vão entender, né, no sentido, coisa então vou explicar, que chama-se operação da arte. Você fala, mas como assim operação da arte? Pintura? Não. Arte aqui é o trabalho. Então, o trabalho pode me fazer feliz? Olha, assim como a riqueza, assim como o prazer, o trabalho ajuda. Porque o trabalho costuma ajudar no sentido da sua vida. Mas o trabalho não é tudo. O trabalhar, né, não é tudo. A pessoa viver apenas para o seu trabalho, muita gente a gente vê que às vezes passa mal, fica doente por conta disso, porque também vai para o excesso. Então, o trabalho pode ajudar, dignificar, o homem colabora com a criação, né? Foi vontade de Deus que nós trabalhássemos, mas não é o que nos completará e nos fará plenamente felizes. Ajuda, dá sentido para a vida. Muita gente, ao encontrar aquilo que gostaria de fazer, se completa, mas não é tudo, porque sempre tem outros meios aí. E o outro seriam a operação das virtudes morais. As virtudes morais, na base, ela tem lá as suas virtudes, que a gente chama de virtudes capitais, né? Ou virtudes morais, tanto uma quanto a outra, que são separadas por 4, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Nós vamos falar sobre essas 4. Mas elas também são meio para a excelência, meio e não fim. Então, eu vou até facilitar e depois vou dizer uma outra coisa aqui que talvez às vezes a gente não pega, mas eu vou contar uma coisa aqui. Digamos que nós montássemos um grupo e eu exigisse algumas coisas. Olha, temos que ter pessoas que saibam planejar, que todos nós vamos ter que estar bem fisicamente, né? Então todo mundo vai ter que fazer exercícios assim, assim, assado, vão treinar, vão fazer luta e tal, todos nós e tal. Nós vamos ter que ter coragem, porque nós vamos correr risco, então nós vamos fazer, além do treinamento físico, nós vamos fazer alguns treinamentos de risco em algumas situações, porque nós vamos correr riscos. E por fim nós temos que ter, aí além disso, nós temos que ter uma alimentação balanceada e nós vamos precisar ficar um tempo, inclusive, numa castidade, porque tudo aquilo que nós vamos fazer realmente exige uma concentração total. Aí algumas pessoas podem falar, ué, mas como assim castidade? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar depois, né? Aí beleza, treinamos tudo e fomos lá roubar o banco. Aí você fala, opa, peraí, nós usamos as 4 virtudes cardeais para roubar um banco? É possível. É possível, e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, isso aí tem vários relatos históricos. Eu tenho aqui o livro, inclusive, de um autor de novelas, que é considerado o maior autor de novelas, né, da história do Brasil, o Dias Gomes. E o Dias Gomes, ele diz que não teve paciência de participar do Partidão. Partidão era o PCB. Porque ele fala, não, PCB é o mesmo não sei se Olga Prestes, né? Olga Benário Prestes e o Luiz, acho que é Luiz Prestes, né? Tem até o filme dela, não sei, eu assisti, tem umas coisas até aqui, mas tem um detalhe lá que muita gente não pega e eles quiseram deixar bonitinho e tal, que os dois eram virgens, né? O que acontece? Para o treinamento, para você ser desses grupos de, não é milícia, né? Para fazer guerrilha, você não pode ter relação sexual. Você tem que se guardar. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é. Pessoas que ficam muito enveredadas em questões sexuais, elas perdem a concentração. Elas não conseguem se focar.
Assim como pessoas que também ficam muito presas na questão da alimentação. Quando a gente for falar dos 7 pecados capitais, vocês vão ver a ligação que gula e luxúria tem uma com outra, é um negócio incrível. E aí eles tinham que fazer voto de castidade. Você fala, voto de castidade para fazer guerrilha? Para você ver que as virtudes morais, às vezes, elas são usadas também para fazer um mal. Então é incrível pensar isso, né? O quanto os caras, para poder atingir um objetivo, eles focam em outro. Veja, atletas não entram em concentração para um jogo importante, né, de algum campeonato, e aí de vários esportes, todos eles fazem concentração, por acaso. Então, quer dizer, eles não encontram nem a esposa, né? No caso de jogadores de futebol, igual antes de começar aqui, né, as meninas ouviram meu pai gritando aqui por conta da expulsão do jogador, né? E os jogadores fazem a concentração e aí eles não vão para casa, eles ficam alojados, eles fazem o treinamento, aí eles têm uma alimentação rigorosa, eles têm lá o planejamento para entender como é que o time vai jogar. Bom, ali é pro futebol. Mas até para cometer crimes, os caras fazem isso. Então, a operação das virtudes morais, elas podem ter uma finalidade ruim. Vou dizer de outro modo também, aí já vindo para nós cristãos, tem muita gente que fica muito preocupado com a imagem para parecer bonitinho, né, para fazer tudo certinho e dar uma caracterização de imagem bonita. Então a pessoa se preocupa com seu aspecto, com o modo de falar, então ela adquire um vocabulário cristão, né, um modo de falar que todos os cristãos falam glória a Deus agora, vou falar glória a Deus também. Os cristãos agora estão pondo, sei lá, terninho, terno para ir para missa, estão fazendo isso, então vou fazer também. E aí a pessoa pega e cria todo um aspecto, todo um modo de falar, todo um comportamento, né? Isto aqui, na questão das virtudes morais, as virtudes nós precisamos ter, mas elas precisam ser uma coisa que realmente é uma ação concreta para uma finalidade justa, correta, honesta. Nesse caso, alguns de nós, às vezes a gente cria essa capa de virtudes para que nós possamos aparentar ser bons cristãos. Então não queira ser bonzinho. Bonzinho no sentido mais ridículo que tem, né? De parecer bonzinho, de ter toda aquela aura de ai, que bonito que eu sou, olha só, né? Não. É necessário que, se nós vamos ter um modo de nos comportar, ter um modo de viver, ter um modo de vestir, ter um modo de comer, nós compreendamos isso no profundo do nosso ser. Nós vamos chegar nessa questão muito em breve, não hoje, mas nós vamos chegar lá, de que a nossa vida precisa ser verdadeira, precisa ser sincera, precisa ser direta, precisa ser honesta. Então as virtudes precisam acontecer, mas elas precisam acontecer de dentro para fora. Quer dizer, eu compreendi por que eu preciso fazer isto. Não só porque é uma regra, porque falaram que é pecado, porque eu vou ser condenado, eu vou para o inferno. Não. Mas porque isso aqui é o mais justo e o mais correto a se fazer, desse modo que eu preciso viver e eu vou tratar melhor as pessoas. Isso é um bem. Isso é um bem que eu seja, né? Quando você entende por que incomoda tanta gente, quando você passa de manhã por alguém, dá bom dia e a pessoa não te dá bom dia. Porque a gente vê a necessidade de ser educado, de cumprimentar uma pessoa que está ali do nosso lado, se você vai pegar um elevador, ou de manhã, se você vê alguém aí no condomínio ou próximo da sua casa, né? Então você dá bom dia. A pessoa vê isso como uma coisa natural. Quando você encontra alguém que não dá esse bom dia, você se sente quase agredido. Depois de um tempo você fala assim, bom, eu fiz minha parte e tá bom. Não vou ficar esperando que o outro faça. O outro talvez não conheceu o que eu aprendi. Mas ao aprender, você vê a necessidade da boa educação.
Então é uma coisa que vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro, nunca é só ter um aspecto, só ter uma carinha, né? Só ter uma superficialidade, disso nós não precisamos. E é o que infelizmente a gente acaba vendo, a começar por nós, mas que se estende por aí, né? Se fosse só na igreja estava resolvido o problema, mas é geral. Não pode surgir nenhuma moda por aí que todo mundo quer imitar a moda, quer falar de um jeito, quer se comportar de um jeito, quer colocar tal roupa, tal coisa, porque agora disseram que é bom fazer isso, que é bom fazer aquilo. Eu, que tenho sempre uma boa memória e às vezes acompanho alguns caras que falam dos negócios mais antigos, estava lembrando da quantidade de bobagem que já falaram, né? A gente já, de tempos atrás, a gente não comia ovo porque diziam que o ovo fazia mal. Depois o ovo começou a fazer muito bem. Aí, enquanto isso, os caras colocavam todo tipo de objeto, era chinelo, era correntinha, coisa que tinham os magnéticos que se colocava no chinelo, porque eles tiravam o estresse, isso e aquilo. E aí começaram a dizer que tinha que comer uma maçã por dia. Então começa uma quantidade de coisa para você fazer, né? E que as pessoas vão seguindo, vão ouvindo. Agora tem que fazer assim, agora tem que fazer assado, agora é aquilo, agora é assim, agora, né? A ponto de nós chegarmos em época atual de ouvir umas coisas. Por exemplo, eu não sou, né, eu vou falar até com propriedade, porque como eu não sou muito de usar, eu uso, mas muito pouco, né? Ouvir isso eu achei muito estranho. Uma mulher chegar e falar que o homem que usa bermuda é infantil. Eu falo, meu, chegamos nesse ponto já, meu, de questionar até bermuda, meu. Então fica a todo momento esse negócio assim, e é tudo só. Aí é a estética pela estética. Né? Tem que ser bonitinho, porque aí a gente precisa ter o padrãozinho de pessoa. Então o padrãozinho de cristão é assim, assim, assim. Né? Então, se for agora, vamos todo mundo se vestir que nem o Carlo Acutis, hein? Todo mundo comprando roupa da Adidas, né? Porque ele tinha roupa da Adidas. Então, não é isso, né? Não faz sentido agora a gente promover, tem que usar calça jeans, tem que usar o tênis tal, porque ele usava. Então, isso é uma bobagem. Cada um vai descobrindo aquilo que é melhor, aquilo que vai se adequar, aquilo que vai ser justo, vai ser correto, vai ser honesto, vai ser bom, vai ser modesto, né? Não vou criar um incômodo para o outro, eu não vou criar um problema para o outro. Mas a gente tem isso, né? E aí, ao ouvirmos que muitas dessas coisas são meios e não fins, ao ouvirmos que existe um bem absoluto, ao ouvirmos que a felicidade é a completude do ser, então quer dizer, o ser se completa e não tem mais para onde ir, porque ele se completou, ele já está na plena felicidade, isso não vai mais acabar, isso vai completar, a gente percebe que o bem absoluto é Deus. Então a felicidade completa está em Deus. Você vai ter, lógico, momentos de felicidade aqui. Você pode, na contagem do todo, quando você olha para a sua vida, suas conquistas, sua história, por mais dificuldades, problemas, erros e escolhas ruins que nós tenhamos feito, quando você olha, você fala, mas eu sou feliz. Por isso. Isso aqui está contando muito mais do que os problemas que eu já tive. Então há uma felicidade sim. Não é plena, porque você acorda, você tem um boleto para pagar, né? Ou para começar você está com fome quando você acorda, então você tem que comer de novo. Mas a felicidade está em Deus. Veja como é que a gente pode começar esse caminho de felicidade. Bom, nós vamos falar ainda mais na semana que vem sobre liberdade. Na semana que vem a gente vai tratar sobre a liberdade e os caminhos que a gente precisa fazer para ser livre. A gente vai entender o que é felicidade, a liberdade. Mas nós precisamos entender que, por exemplo, Santo Agostinho, no seu livro das Confissões, ele fala logo na primeira página, né? Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em vós. Ele
ele abre este livro magistral, espetacular, lindo, já com essa frase. Ele já abre assim: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração vai permanecer inquieto, desejoso. O ser humano é um ser que deseja, que eu falei lá no começo. Ele vai permanecer desejando enquanto não repousar em Deus. Em Deus vai estar plena felicidade. Que atos e atitudes que completam e fazem com que nós encontremos essa felicidade? Pois muito bem. Tadã! Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que em algumas bíblias que às vezes colocam uma linguagem mais simples, ao invés de usar o termo bem-aventurado, vai dizer felizes. Vocês são felizes. Por quê? É feliz quem tem o coração, né? Aquele que tiver o coração de pobre, não no sentido financeiro, mas o pobre espiritualmente, aquele que a gente falava do jovem rico há 2 semanas atrás, né? Que se desapega de tal maneira que se entrega totalmente a Deus. Esse é o coração pobre. Aí pode ser um bilionário. Se ele fizer isso, ele terá o coração de pobre. Felizes os mansos, felizes os humildes, felizes... Então, e aí vai fazendo essa reflexão. Estes são os felizes. Este é o homem feliz, esta é a mulher feliz. Né? E, como eu tinha mencionado há pouco, sobre essa questão de que tem que ser uma coisa que vem de dentro para fora, a vida exterior precisa refletir uma vida interior. Né? Uma vida que não é refletida não é digna de ser vivida. Isso quem disse foi Sócrates, através da caneta do Platão, porque Sócrates não escreveu nada. Uma vida que não é refletida, ela não é digna de ser vivida. Nós precisamos refletir nossa vida. Eu mencionei ontem, explicando sobre o sacramento da confissão, e tem um vídeo sobre o sacramento da confissão no canal, e que eu começo assim: olha, você quer fazer uma boa confissão? Para você fazer uma boa confissão, primeiro você precisa fazer um bom exame de consciência sobre a sua vida. Porque se você não sabe aonde você é falho, aonde você tem tendência de falhar mais do que outro, se você não conhece as suas qualidades, que você fala, não, isso aqui eu sei fazer, e não fica de falsa humildade, eu não sei nada, eu sou um pobre coitado. Não, eu sei, não sei, acabou, né? E começa a realmente assumir o que você sabe e o que você não sabe, ou o que você sabe parcialmente, ou o que você ouviu falar. Você começa a dar esses graus e hierarquizar o que você sabe, o que você não sabe, né? O que você pode, o que você não pode, o que você consegue, o que você não consegue, onde você tem mais dificuldade. Você começa a fazer isso aí. Você conseguiu fazer isso, você vai começar a ter uma sinceridade exterior. Por quê? Porque agora você está sabendo exatamente quem você é. E a partir daí você consegue fazer uma boa confissão. Porque você sabe onde está a tua falha. Nós vamos voltar a isso nessas aulas, a gente volta a falar disso quando a gente falar da consciência. Essas aulas são todas programadas, tá? Então nós vamos falar muito em breve também da questão da consciência, de como que Deus fala conosco, através da consciência. Mas é isso. E aí, ouvindo assim, ó, quando aparentemente, exteriormente, contra toda expectativa, encontra um homem feliz, eis aí também o encontro com a liberdade. Notadamente nós percebemos que um homem verdadeiro, homem e mulher, tá? Homem aqui é no sentido de humanidade. Uma pessoa verdadeiramente feliz é uma pessoa completamente livre. Porque se ela não necessita de mais nada, tudo que ela faz agora está pleno, está tomado nesta verdade. Né? Uma pessoa que encontrou esta felicidade não larga mais. Uma pessoa que encontrou essa felicidade é como um homem que encontrou um tesouro sobre um campo. Ele compra todo o terreno porque ele sabe que o tesouro está ali. Ele não quer mais nada. Ele vende tudo para ficar com aquilo. Porque ele encontrou a razão do seu viver. Ele encontrou o sentido para a sua vida. Ele vai ser completamente. Aquilo o liberta completamente. Ele está livre. Mas, como nós temos
uma questão com a felicidade, na verdade, uma questão agora com a liberdade. Cabe-nos, na próxima aula, a gente tratar de modo, assim como falamos da felicidade, a gente tratar sobre a liberdade. Veja, a liberdade, né, vai nos ensinar como é que nós devemos agir. Né? Como é que nós devemos agir para encontrar esta felicidade. E vocês vão percebendo semana a semana, com esses temas que a gente vai tratando, é lógico, bem, não demoradamente, nesses 50 minutos, 1 hora que a gente fala, vocês vão chegar, quando nós chegarmos lá nos 10 mandamentos, você vai falar, agora eu entendi. Como uma última menção, as bem-aventuranças, gente, estão acima dos 10 mandamentos. O jovem rico cumpria os 10 mandamentos, mas não cumpria as bem-aventuranças. Tem no livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento escreve, se vocês estiverem ouvindo o grito, é meu pai, tá? Ele fala o seguinte, que ele tinha um amigo judeu que fez um livro chamado Conversações com Jesus. Então ele faz uma análise para entender as palavras de Jesus. Né? Pois é, Lali. Esse grito, até eu ouvi, eles não precisam nem vir aqui para me falar nada porque eu consegui ouvir. O Papa Bento menciona que ele vai conversando com Jesus a partir do Evangelho. Quando ele chega nas bem-aventuranças, ele fala assim, Jesus sentou-se e se colocou, né, como quem foi falar assim como Moisés. Então, ele se apresenta como o novo Moisés. E ele se surpreende com as palavras de Jesus. E ele fala, as palavras dele são incríveis. Mas essas bem-aventuranças, quando ele está dizendo, ele está indo além. Né? Usar um termo que o pessoal usa hoje, está num outro patamar, num outro nível. Nas suas palavras. O que ele está dizendo nas bem-aventuranças está além dos 10 mandamentos. Ele está refazendo os 10 mandamentos. Ele não está negando, ao contrário. Realmente ele está fazendo aquilo que ele disse que ia fazer, levar à perfeição. Ele está levando à perfeição esse negócio. Então ele não está se fazendo novo Moisés, ele está se fazendo Deus. Aí ele, honestamente, ele fala que a partir daqui eu não posso andar. Porque era um judeu. Mas foi muito honesto em dizer que as palavras de Jesus realmente estavam além. O Evangelho, ele tem algumas passagens que são para quem já está numa caminhada. E que deveria permanecer nesta melhora contínua. A gente não chega nessa parte aí das bem-aventuranças e a gente fica batendo a cabeça nos mandamentos. E talvez essa seja a grande dificuldade hoje de um excesso de moralismo muito grande da nossa parte, né? Por quê? Porque, queira ou não, você tem lá os 10 mandamentos, é o pode e não pode. Nas bem-aventuranças, não. Nas bem-aventuranças, Jesus está falando, olha, você quer ser feliz? Ó, seja assim, faça assim. Aí, quando você percebe como é que é para fazer aquilo, você fala assim, esse caminho aqui é maravilhoso. Só que não é fácil, né? Porque no final, ele fala de 7 bem-aventuranças e fala de uma 8ª. Felizes sois vós se forem perseguidos, xingados, mentirem contra vós, fiquem tranquilos, porque vocês vão ser bem-aventurados, porque vão estar comigo. Santo Agostinho, no livro, né, quando ele faz a análise desse evangelho, ele fala assim, são 7 como uma escada que você vai crescendo, e esse daí da perseguição, ele é como se fosse o corrimão. Porque a todo momento um cristão pode ser perseguido, vilipendiado, tentado, massacrado, vão mentir sobre ele. Você fala, caramba, meu. Então, fica de lição de casa meditar lá as bem-aventuranças. E na semana que vem, a gente continua para falar sobre a liberdade.
Alguém tem alguma pergunta? Bom, se não temos, então é isso aí, gente.